Vamos ao texto, Gênesis capítulo 11, versos 26 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Nós vamos romper, tá bom? Depois da leitura do 11, vamos entrar no 12 continuando, tá? Glória a Deus. Diz assim o texto: viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Completa aí para mim, por favor. Para ir à terra de... Saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de novo, igreja, para ir à terra de... Mas quando chegaram em Arã, quando chegaram aonde, gente? Arã, habitaram ali. Mas aonde é que eles queriam chegar? Mas eles só chegaram até onde? Pronto, agora vamos para o verso 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Saiu da onde, gente? Saiu da onde, gente? E Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e almas que o Senhor lhe havia acrescentado em Arã. E saíram todos para a terra de Canaã, e lá chegaram. E você diga amém. Diga amém por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, vou lhe pedir para liberar uma palavra profética. Uma palavra que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade acerca do nosso futuro para essa noite. Você sabia que a reunião daqueles que se reúnem para adorar o Senhor, vou pedir para segurar o fundo só um pouquinho, mas fica aí comigo, tá? Quando eu olhar para tu, que tu vê que eu estou tomado, tu é tomado junto comigo, tá? Não vai embora não, fica aí. É só os primeiros 15 minutinhos. Quando nós nos reunimos, Deus ele quer falar conosco sobre o futuro. Não são só palavras motivacionais de ânimo ou num profético distante, não. Tem gente que diz assim: ah, Camila, mas o amanhã a Deus pertence. Sim, e você pertence a quem? Então não seria conveniente que você soubesse sobre as coisas do amanhã? Só que a maioria das vezes, se a gente chegar aqui agora e perguntar para as pessoas assim: você sabe aonde você vai estar daqui a 1 ano? Você sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos em sua vida? Não, Camilo, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Há uma série de argumentos que as pessoas utilizam, até bíblicos, para tentarem contrariar uma verdade que não deveria ser contrariada. Qual? Você deveria ser conhecedor do seu futuro. Você deveria sim saber aonde você vai estar daqui a um tempo. Você deveria sim ter um planejamento a curto, a médio e principalmente a longo prazo. Você não tem que deixar a vida te levar. Quando o Senhor criou o homem, Ele não disse vive, Ele disse governe. Decida, saiba, guia. Foi isso que Ele falou. Isso é princípio, o restante é sentimentalismo. E aí a gente pergunta às pessoas: você sabe aonde você vai estar? Ai, Camila, eu estou angustiado, eu estou desesperado, porque eu não sei o que vai acontecer em 2022. Deveria saber. Você deveria saber. Mas a gente acaba preferindo acreditar em filosofia do que em verdade bíblica. Nada contra a filosofia, mas a Bíblia tem uma verdade que não é relativa. E o relativismo está acabando com o profético.
E há uma verdade profética que não pode ser negligenciada porque ela é um princípio. Qual, Camila? Você conhece o Deus do futuro e Ele não quer armazenar as coisas que Ele vai fazer só para Ele. Pelo contrário, a palavra de Deus garante que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Não é porque Ele precisa do nosso aval ou da nossa permissão para fazer nada, mas é porque é de Deus o partilhar, é de Deus o comungar, é de Deus o compartilhar. Olha o que Ele disse pela boca de Jeremias a seu povo. E naquela época Israel estava num estado de apostasia espiritual, de idolatria muito grande. Mas olha o que Ele disse. Ele disse assim: Jeremias, manda o meu povo clamar. E falando acerca do futuro, Ele disse a Jeremias: clama a mim. Agora veja, o clama a mim está na conjugação do presente. Clama a mim, veja aí, quem conhece um pouquinho de português sabe. Clama é agora, é presente. Clama a mim e responder-te-ei. Ok, clamar está no presente, mas responder-te-ei está onde? Está onde? No futuro. Olha a orientação de Deus a Jeremias em tempo de apostasia. Olha a orientação de Deus a Jeremias em tempo de escassez de fé. Olha a orientação de Deus a Jeremias para orientar o povo em tempo onde o povo estava se esquecendo quem era Deus. Clama a mim, quando no futuro não. Um cristão não espera nada acontecer para saber o que ele vai fazer. Não, ele está pronto, ele está preparado. E quem não está preparado é porque está negligenciando uma série de verdades bíblicas. Aí ele diz no presente: clama a mim e responder-te-ei. O que ele está dizendo? Você clama a mim hoje e eu vou te falar coisas sobre o futuro. Mas para você conhecer o futuro, você precisa se relacionar comigo quando? No presente. Aí ele continua: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Anunciar-te-ei o que, gente? Coisas, quem sabe? Vamos lá, coisas. Por que você tem esperado coisas tão pequenas de um Deus tão grande? Você está gastando tempo no seu relacionamento com Deus, pedindo para Deus coisas que você podia fazer. Eu me lembro de Jesus dizendo aos seus discípulos assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comerão, nem pelo que vocês vão beber. Olha o que ele diz. Isso é para os discípulos. E dentro da nossa cultura, para os cristãos. Olha o que ele diz. Sabei que o vosso Pai... Ah, Camila, mas Deus não é pai de todos? Não, isso é quando a avó brincava. Mindinho, seu sobrinho, fura-bolo, mata-piolho, pai de todos. Não. Deus é criador de todo. Pai, ele só é dos filhos. E segundo João, só é filho quem o reconhece. Quem reconhece o filho como filho, recebe o direito pelo filho de chamá-lo de... Então não vem com essa história da carochinha que todo mundo é filho não, que a gente vai ter um negócio hoje aqui. Aí escute isso. Olha o que ele diz: eu não quero vocês ansiosos com coisa alguma, nem pelo que comerão, nem pelo que beberão. Saibam, tenham em mente e em consciência que o vosso Pai, que está no céu, de todas essas coisas, Ele sabe que vocês precisam. Olha para o teu irmão e diga: Ele sabe. Diga: Ele sabe. Agora veja, Ele não diz o vosso Senhor, Ele diz o vosso. Ele diz o vosso. Ouça isso, igreja. Ele diz o vosso Pai. Por quê? Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Quem é pai aqui? Isso. Quando eu digo pai, são pais. Pai, mãe. Isso. Pronto. Seu filho aí, sobretudo quando ele está em fase de crescimento, quando chega a conta da fornecedora de energia, você dá na mão dele para ele pagar? É teu filho que tem que saber a data que vence o cartão? É o teu filho? É ele que paga a fatura do cartão? Não. Agora, teu filho, quando é um pouco maiorzinho, ele sabe que está tendo energia porque a luz está sendo paga, sim ou não? Tanto ele sabe que tem pai que até hoje preserva a cultura milenar de andar pela casa pagando luz, dizendo: eu não sou sócio, e aí fala o nome da fornecedora de energia, né? Vocês estão pensando o quê? Que eu sou sócio, né? Olha como é que eles celebram, olha os pais. Então veja bem, o seu filho sabe que essa conta tem sido paga, ele sabe disso. Só que ele normalmente não sabe quando ela é paga, porque você não costuma tributar a ele a responsabilidade de pagar as contas da casa.
Pelo menos enquanto ele não tem maturidade, você não divide com ele essa responsabilidade. Por isso ele também não tem a honra de decidir nada, porque quem não tem responsabilidade não merece a honra da decisão. Então ele não decide o que ele vai comer, ele não decide que horas ele entra, ele não decide, deixa isso para outro dia, mas você está entendendo, né? Mas você sabe, está ali, ele sabe, está sendo pago. Olha o que Jesus está dizendo, estou falando as entrelinhas e a grosso modo. Não gastem todo o vosso tempo de relacionamento, não com o vosso Senhor, com o vosso, falando sobre coisas que Ele já... Você quer ver uma coisa? Quem aqui já era cuidado por Deus antes de conhecer a Deus? Quem hoje, servindo ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, não reconhece apenas quem Ele é hoje, mas consegue lembrar de onde veio, aonde passou e dizer, mano, Deus já cuidava. Quem consegue fazer isso? Você ainda não sabia de onde vinha o oxigênio e nem dobrava joelho para agradecer ao dom da vida, mas o dom da vida e o dono da vida te dava oxigênio todos os dias para que você hoje pudesse dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando você então reconhece como pai, aquilo que outrora era prioridade no passado, agora já não é mais prioridade, isso é assunto trivial. Não tem mais por que você gastar tanto tempo no seu relacionamento pedindo para Deus coisas que você já sabe que Ele já te autorizou e já delegou a você poder para fazer. Mas por que a nossa vida e nosso coração está devastado de ansiedade? Estamos tão acostumados a coisas pequenas, que inclusive quando passamos a nos relacionarmos com Deus, colocamos isso também no nosso contato com Deus. É por isso, para a maioria das pessoas aqui, Deus não é pai, é um servidor, é um prestador de serviços. Porque Ele acostumou a pequenar a sua relação baseado nas necessidades que Ele tem. Até porque a nossa cultura escravista, e para os que estão aqui na nossa nação abrasileirada, ou em outras nações que tem uma cultura também, ou de escravidão antiga, ou de proletariado elevado, infelizmente nós fomos educados quase que na área do cognitivo a acreditar que se a sua necessidade está suprida, você já tem tudo. Quando vimos então para a cultura do reino de Deus, temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus na abrangência e na forma com que Ele deseja se relacionar conosco, porque nós crescemos a vida toda com pessoas incutindo na nossa mentalidade a seguinte filosofia e ideia de vida: na casa do bom homem quem não trabalha não come. Aí você conhece um bom homem que diz, é meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Aí a mente buga. A mente buga. Por que tem gente botando silício na alma? Porque não consegue justificar a graça de Deus. Então ele não faz mais sacrifícios externos, mas continua fazendo sacrifícios internos. Não porque ele quer agradecer a Deus, mas porque ele quer justificar o que sabe que nunca vai conseguir pagar. O quê? A graça. Porque ele cresceu aprendendo que tem que pagar. Por que tem gente com dificuldade de lidar com a graça de Deus? Camila, você está falando isso numa igreja onde prega a graça de Deus. Às vezes também tem. E tem muito. Muito. Ouça isso. Ouça isso. Nós não nos santificamos para pagar. Nos santificamos para agradecer. Logo, não é obrigatoriedade, é consciência. Oh, meu Deus. Volta para o futuro e eu volto para Gênesis. Então ele diz, clama a mim. Se relacione comigo, porque eu sou um Deus que quero fazer coisas. Vem, igreja, eu quero fazer coisas. Mas você só se relaciona comigo para falar de conta de luz. Você só se relaciona comigo para falar de enfermidade. Eu vejo Paulo falando do espinho na carne, fez até campanha. Coisa rara era Paulo fazer campanha para um assunto. Porque um cara que tem muita intimidade com Deus, normalmente não precisa tanto de campanha. O cara já fala com Deus todo dia, fala com Deus direto, e isso potencializa a oração, o relacionamento dele com Deus. Isso é normal. Então, foi uma das poucas vezes que a gente viu Paulo fazer campanha, porque o espinho na carne o atormentava. E ele fez, por 3 vezes orou baseado no mesmo assunto e o mesmo tema. Senhor, tira de mim esse espinho. Eu não estou nem mais ligando para o mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear, mas o espinho está doendo muito. Estou parafraseando, tira de mim o espinho. Aí quando Deus o respondeu na 3ª vez, disse para ele, a minha graça te basta.
E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então responda para mim, Deus tirou o espinho? Deus tirou o espinho? Quando é que você vê Paulo falando isso com Deus de novo? Nunca mais. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar sobre outras esferas. Vamos falar sobre outra. O Senhor está dizendo, eu não tenho problema nenhum de continuar sendo mantenedor do teu feijão, de continuar sendo mantenedor no teu combustível. Não se sinta envergonhado por isso, porque eu sou o teu. Mas quando for para estreitar relacionamento comigo, vamos falar de coisas que o dinheiro não compra. Vamos falar de coisas que network não faz. Vamos falar de coisas que transitam acima da economia. Eu não estou falando sobre a sua comunicação com os homens, abre a mente. Eu estou falando sobre estreitar a sua comunicação com Deus. Aqui falamos sobre coisas humanas. Aqui falamos sobre coisas políticas e econômicas. Aqui falamos sobre coisas terrenas, porque a embaixada do reino de Deus não é lá, é aqui. Nós estamos vivendo aqui, estamos manifestando aqui. Só que quando tu entrares no teu quarto e fechar a tua porta, prepara-te para o teu futuro, porque o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Ele não quer apenas te surpreender no fim, Ele quer fazer contigo uma caminhada, de forma que você não seja pego de surpresa, mas que você saiba onde está e sabe aonde vai chegar, de forma que quando um dia você parar numa entrevista e alguém perguntar para você, você sabia que chegaria até aqui? Você pode até dizer, eu não sabia quando, nem sabia a forma, mas algo eu já sabia. Por quê? Porque eu já falava com Deus e Ele me revelava coisas acerca do meu futuro. Deus quer revelar o teu futuro. Olha para quem está do teu lado e diga, Deus quer revelar o teu futuro. Eu quero olhar para essa geração que está aqui na minha retaguarda, 8, 9, 12, 14, 16, 18, e dizer que vocês têm anos de vantagem na nossa frente, por receberem essa palavra de conhecimento, por receberem essa revelação bíblica. Camila, eu não estou entendendo. Hoje ainda, antes desse culto acabar, vocês que estão aqui em cima, não saiam por aqui dizendo, somos filhos dos crentes. Não, somos os profetas dos quais Deus vai revelar o futuro da nação, o futuro do ministério, o futuro da nossa vida. Sacode alguém aí de novo e diga para ele ou para ela, Deus, bora, grita, diga Deus. Não, você não está gritando não, Camila, que a gente não é de gritar, não era, porque hoje vocês trouxeram alguém pentecostal até o tutano. Vai gritar, olha para quem está do teu lado e diga, Deus quer revela o teu futuro. Receba abertura de mente, receba abertura de visão, receba entendimento. Eu declaro sobre a vida daqueles que acreditam e que estão debaixo dessa palavra, que tudo que o jornal for revelar daqui para o final do ano como notícia, para quem entra no quarto e tem porta fechada, vai ser notícia velha. Você vai estar antecipando. Se tu és profeta, profetize alguém o que eu vou lhe dizer. Se não és, entra na roda. Porque quem não é profeta, quando está na roda, profetiza também. Oh meu Deus do céu. Quando eu disser 3, você vai sacudir o ombro de alguém e vai dizer assim, 1 ano. Calma que eu não contei até 3 ainda, agoniado, espera. Ouviram? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai sacudir o ombro de alguém. Ai, mas eu não gosto que me toque. Ah, irmão, num ambiente desse, então ficava em casa. No 3, você vai sacudir e vai dizer assim, 1 ano. Eu podia dizer 10, eu podia dizer 5, só que nessa noite, eu vou dizer 1. Sabe por quê? Não quero que Deus dê tanto para você ficar confuso, nem pouco para você se achar menor. 1 ano eu acho que é o suficiente. O que, Camila? Vou pedir a Deus agora. Lembra aquela hora que eu falei que Deus ia me tomar, te tomar? É agora.
Cadê o baterista? Tá onde ele? Tá aqui ele? Tá vindo? Tem pressa não. Um ano. Camila, um ano pra quê? Mas aqui, ó. Nós vamos entrar. Pega aí um negócio bem pesado. Eu quero coisa pesada, menino. Isso. Eu quero fazer igual os americanos hoje. Eu quero dar lugar assim, ó. Tem assim, tipo, igual órgão. Tem esse som, igual. Isso, menino bom. No 3. Não tá acabando não, tá só começando. No 3. Isso é muito sério, gente. Só faço isso quando Deus manda. No 3, você vai impor as suas mãos sobre o ombro de alguém. No 3. Vai dar um sacode nessa pessoa e vai gritar para ela: 1 ano. Calma, eu não contei até 3. 1 ano. Sei que está em casa. Sei que está em casa. Camila, eu estou sozinho. Camila, eu estou sozinha. Como é que eu vou fazer aqui em casa? Tu vai dar um brado aí na tua casa. É um brado. 1 ano. Eu estou profetizando. Estou declarando. Estou aqui como Ezequiel. Como o Senhor me deu ordem. Deus vai antecipar. Não, você não. Eu tenho que te explicar isso aqui, gente. A economia mundial. Os homens mais poderosos desse mundo não são poderosos porque tem uma caneta ou uma cadeira. São poderosos, preste atenção, porque eles têm o privilégio de uma informação antecipada. Tudo que você vê no jornal, ou tudo que você vê acontecendo no mundo, no tempo que você enxerga, ou seja, quando é noticiado de forma pública e geral, essas pessoas normalmente, não tenha dúvida, já sabiam disso 1 ano antes. E eu nem estou falando de gente graúda, estou falando de gente mais ou menos. Um ano. Aí vamos lá. Um exemplo no mercado financeiro. Por exemplo, eu vou para o espiritual, mas vamos para o financeiro. Um exemplo. Imagine uma pessoa que tem um direcionamento do céu. Pode mandar auditoria fiscal ir lá que não vai ter licitação errada. É direcionamento do céu. Perguntar, rapaz, como é que esse cara aqui sabia? Sabia o quê? Sabia que essa ação aqui estava baixa e em 6 meses ele comprou, porque depois de 6 meses isso aqui ia ficar alto. Mas quem sabia disso aqui? Manda a auditoria vir aí, vai lá na tua empresa, vai ver tudo, não vai dizer nada. Por quê? Porque não é gente aqui da horizontal. Informação privilegiada, antecipada de verdade, não vem da horizontal, vem da vertical. Quem lembra de Eliseu no comando do exército? Quando o rei da Síria se levantou? Direita, fechava a direita. Estou dando exemplo. Esquerda, fechava a esquerda. Aí disseram, quem é o traidor que está aqui no nosso meio? Auditoria do reino. Quem é o traidor que está aqui? Aí alguém se apresenta e diz, não tem traidor. O problema é que tem um homem lá, que ele não precisa de contato na horizontal, porque esse homem tem um contato direto. Não, gente, olha, quem não crê, coma menos, mas quem crê, se liga nisso aqui. Já está comprovado que você está só a 5 pessoas dos lugares que você quer acessar. Isso já está comprovado. Você está a 5 pessoas de todos os lugares que você quer chegar e das conexões que você quer fazer. Quem está longe está a 5, quem está perto está a 3. Isso já está comprovado. Você precisa de 5 a 3 pessoas, dependendo do ambiente que você está, para acessar onde você quer entrar. Quem está acompanhando, diga amém. Isso já está comprovado. Aí você vem para essa conferência para conhecer um Deus que está dizendo, você precisa de 5 ou de 3, mas se você me conhecer de verdade, você só vai precisar de 1. Só de 1. Só de 1. Palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E quando saiu do mundo por um homem. Deus está dizendo, você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde deseja.
Você só Deus está dizendo a pessoas aqui hoje assim: olha, eu quero estreitar o teu acesso. Ao invés de precisar de 5, de 10, de 15, você vai entrar em lugares aonde as pessoas vão dizer: você entrou aqui com quantos? E você vai dizer: 1. A porta se abriu com 1. O meu nome foi lembrado por causa de 1. Ele deu vitória por causa de 1. Tem gente aqui que vão perguntar: como é que você venceu essa guerra? Aquele que foi por entre as amoreiras para dar vitória a Davi, vai com escudo e espada desembanhada. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo a alguém aqui: segura aí. Deus está dizendo assim: senta que senão me irrita, parece que quer que eu acabe agora. Eu tô brincando. Diga de novo, diga assim comigo: 1 ano. 1 ano. Uma pessoa. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar pessoas. Só que você não vai precisar fazer o que todo mundo faz para chegar onde Deus quer que você chegue. Pessoas vão lembrar do teu nome. Quer te contar uma história que aconteceu comigo? Tem gente que prega muito melhor, é muito mais consagrado, tem uma vida muito mais, né, diante de Deus. A gente reconhece isso, não tem dificuldade de reconhecer isso não. Eu me lembro de eu chegar em lugar, mas quando Deus quer fazer, e quando você preserva o seu contato com eu não tinha esse negócio de pedir aqui, vai ali, não sei o que. Mas é amigo, não tenho até hoje. Não tenho esse negócio. Eu me lembro de eu chegar em lugares e ficar tão chocada de estar num lugar grande e tal, e de honra, de eu perguntar para a pessoa, de eu cutucar assim o pastor, falar assim: pastor, mas o que levou o senhor a me trazer aqui? E o cara olhar para mim, dizer assim: menino, eu estava vendo lá uns vídeos, daqui a pouco apareceu o teu. Não estou falando de hoje, estou falando de mais de 10 anos atrás, quando realmente ninguém sabia. E a pessoa dizer assim, e Deus falou assim: traz ela. E eu colocar na reunião de obreiros aqui e falar: ó, Deus mandou trazer. Mas quem é? Quem indicou? Quem conhece? Ninguém conhecia. Me lembro de pregar num congresso de oração de 80 anos. Quantos anos eu falei? Eu tinha 22 anos. O congresso tinha 80, eu tinha 22 anos. Foi a primeira vez que uma mulher subiu na tribuna da igreja. Imagina com a cara de 22 anos. Porque se essa cutis é assim hoje, imagina com 22 anos. Aí escute. 22 anos. As irmãs choravam antes de eu pregar. Só quando eu cheguei eu pensei: Deus, que povo quebrantado. Não era. O choro delas não importava nem se eu ia pregar ou o que eu ia pregar. Era o fato de ver uma mulher. Era o fato de ouvir pela primeira vez esse barulho aqui, ó. Pela primeira vez. Subindo numa tribuna. Você acredita nisso? Não, eu só estou contando isso aqui. Não é para vanglória, não. Porque eu não quero que a presença de Deus saia daqui, não. Eu estou falando isso aqui para dizer que às vezes você acha que precisa de um monte de contato para chegar. Tem gente aqui se colocando em posições que tem desagradado ao Senhor, quebrando princípios para ver promessas se cumprirem, quando Deus na verdade está dizendo: sem princípios não haverá cumprimento de promessas. Veja isso. E Deus hoje te trouxe aqui para dizer: eu vou encurtar teu contato, vou usar pessoas, mas sou eu que vou inclinar o coração dessas pessoas. Vai ter gente chegando lá na obra onde você é missionário, na igreja onde você é pastor, pastora. E quando você perguntar: como é que você veio? Quem te falou daqui? Ninguém. Eu estava passando aqui na porta e ouvi uma voz me dizendo: entra. Você vai contar testemunhos assim. 1 ano, prepare aí, nós vamos profetizar. 1 ano para quê, Camila? Você vai ter uma visão antecipada acerca do futuro em 1 ano. Eu estou declarando aqui debaixo de fé. Camila, mas eu não estou crendo não. Então não precisa crer, porque eu não estou indo na tua fé, estou indo na minha. E eu vim crente à beça hoje. Vim crente à beça. Não, Camila, mas eu não tenho que ter fé para crer. Depende de quem está profetizando.
com todo respeito, depende. Porque quando eu olho 2 Reis capítulo 4, eu vejo Eliseu profetizando para uma mulher que não podia ter filhos. Na verdade não era ela, era o marido. Aí ele olha para ela e ele diz assim: neste tempo determinado, que tempo era esse? 1 ano! Olha o que ele está dizendo. Cabo de 1 ano, sabe o que isso significa? Tempo determinado, sabe o que isso significa? É ele dizendo, entre a palavra que você vai ouvir agora, até o cumprimento, uma criança vai estar em teus braços. Se eu pudesse traduzir, o que ele estava dizendo, literalmente é isso aqui, ó. Não vai passar 365 dias dentro do nosso calendário, até que essa palavra não apenas se cumpra, mas ela seja uma realização literal e concreta nos seus braços. Tempo determinado é prazo de 1 ano. Completa aí. Tempo determinado é prazo de 1. Ela não creu. Ela não creu. Quando ele disse, tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não disse glória, ela não disse aleluia, ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então responda para mim, quando ele profetizou, houve nela manifestação de fé? Responda aí, houve nela manifestação de fé? Você quando ouve alguém contando 2 Reis capítulo 4, você dá glória, você dá aleluia, mas ela manifestou incredulidade. A palavra dela não foi sim, não foi yes, a palavra dela foi não. Homem de Deus, não mente. Responda para mim, ela teve o filho ou não teve? Cumpriu ou não cumpriu? E por que cumpriu se ela não creu? Isso aqui é uma palavra que faz quem é profeta, segura, faz quem é profeta sentar na cadeira e se perguntar se é Deus que está falando mesmo. Porque quando é Deus que manda falar, irmão, estou falando de profecia, tá? Não estou falando do uso da fé, estou falando do uso da profecia. Quando é Deus que manda, ouça isso, ela não creu, mas cumpriu ou não cumpriu? Aconteceu ou não aconteceu? Aí eu te pergunto, Deus está contando com a fé dela? Mas por que realizou assim mesmo? Porque quem profetizou foi? Quando você está autorizado por Deus a liberar uma palavra, Deus não conta com a fé de quem recebe, Deus conta com a fé de quem libera. Quando você está autorizado a liberar uma palavra, Deus usa a fé de quem libera e não a de quem recebe. Eu vou perguntar de novo, ela creu ou não creu? Creu ou não creu? Mas recebeu ou não recebeu? Não sei se você está entendendo, a atmosfera aqui está tão séria, que Deus está dizendo, até quem não crê está debaixo da nuvem de quem está profetizando. Você vai contar testemunho. E o primeiro testemunho que eu libero, que vai marcar a tua vida, é que Deus vai te visitar com uma visão privilegiada. E você vai ter informação antecipada de 1 ano. Para quê, Camila? Para eu ficar surpreendido? Ou melhor, para eu não ser surpreendido? Não, para ao acontecer você está preparado. Quando tudo que há de vir sobre o mundo vir, quando os rebeldes se manifestarem, quando os traidores se assentarem à mesa, você vai saber quem é o traidor antes dele te trair. Você vai saber quem vai se rebelar antes da rebelião. Não estou dizendo que não haverá luta, só que haverá uma guerra. É onde você não estará em desvantagem. Quando o inimigo se levantar contra ti por 7 caminhos, ele vai ter que fugir da tua presença. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele, 1 ano. Em 1 ano você vai estar preparado como nunca, crente como nunca, avivado como nunca, renovado como nunca, inteligente como nunca. Oh, aleluia! Aleluia! Em 1 ano, Deus vai inaugurar um novo ciclo e fechar um ciclo antigo. Quem recebe isso, reaja diante da palavra. Quem não recebe, eu profetizo. Eu declaro uma mente privilegiada, informações privilegiadas. Mas segure aí. Isso é só para quem quiser estreitar relacionamento. Você só precisa de um. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar a gente, abre a mente.
Só que Deus está dizendo, a partir de hoje na tua vida, contar 100% com alguém, vai ser comigo, diz o Senhor. Vai andar comigo, vai contar comigo, vai conversar comigo. Vai falar comigo, vai cantar comigo, vai falar comigo. Vai sentar comigo, vai comer comigo, andar de ônibus comigo, metrô comigo, dirigir comigo, a pé comigo, bicicleta comigo, deitado comigo, de pé comigo. Segura aí. Um ano. Deus está falando aqui pra gente. Estreita comigo, que eu vou te colocar à frente de tudo o que vai acontecer um ano antes. Ouça isso. Vamos aqui para o contexto para entender sobre o futuro que Deus quer revelar. Segura só um pouquinho, rapaz, senão vai me dando um negócio. Segura aí. Ó, vou resumir. Terá é pai de 3 filhos homens. Abraão primogênito, Naor o do meio e Arão o caçula. Sintetizando a genealogia para você não achar confuso. Terá é o pai de 3 homens, 3 filhos homens. Primeiro é o Abrão, que a gente chama de Abraão. O segundo chama-se Naor e o caçula chama-se Arã. Então vamos lá. Qual é o nome do pai de Abraão, Naor e Arã? Quantos filhos ele teve? 3. Qual é o nome dos filhos? Arã é qual? O Apesar de ser o caçula, foi o seu ramo mais frutífero para a filiação. Arã foi pai de Ló, aquele sobrinho de Abraão. Ele teve um filho. Isso deu tanta alegria para o seu pai e para a sua casa. Foi o primogênito rebento da família. Só que o texto não diz qual é a causa da morte. Não precisa dizer. A dor aqui, que não importa qual é a causa, é o fato de ter morrido. Morreu justamente o caçula. Aquele que normalmente tende a ser a alegria, né? O ramo novo que traz um frescor, uma novidade para casa. Não é à toa que normalmente o caçula recebe um tipo de tratamento diferente. Mas não é porque o pai ama mais. É porque normalmente quando nasce o caçula, o pai do caçula já não é o mesmo pai que era pai quando nasceu o primogênito. Ele é mais maduro, ele já não se estressa tanto e é por isso que o caçula não apanha como o mais velho apanhou. Isso não tem a ver com amor, tem a ver com maturidade. Tem filho agora que é do meio e o mais velho que está sendo curado agora. Porque você vai parar com esse negócio de dizer, no meu tempo não era assim não, vai eu falar assim contigo. Né? Mas é por causa disso, é por causa da maturidade. Aí escute isso. Arã morreu. Terá ficou desnorteado como qualquer pai ficaria. Ao invés de continuar tratando Ló como neto, ele vai fazer agora até o que dentro de um sistema jurídico costuma acontecer. Se, sobretudo dentro da cultura judaizante, se o pai não está ali para suprir, quem entra em ação é o avô. Então, na verdade, ouça isso, Terá não vai cuidar de Ló como se fosse neto, mas vai dar continuidade cuidando de Ló como se fosse o seu, por causa da ausência do seu pai. A dor da morte de Arã vai mexer tanto com a realidade de Terá, e só quem já passou aqui pelo luto vai entender o que eu estou falando, que ele tem necessidade de mudar a sua geografia. Por quê? Porque ele, na verdade, vive dentro de uma geografia onde ele viu os seus filhos crescerem ali, nascerem ali, e agora um dos seus filhos morreu ali. Então, qual é a situação de de Terá? É a situação de um pai que para cada canto que olha, tem a memória do seu filho afetada pela dor da perda. Então ele decide mudar de geografia. Só que você sabe que essa é uma verdade. Não é porque você sai do lugar da dor que significa que a dor vai sair de dentro de você, mas é verdade que ajuda. Mudar a geografia ajuda. Isso aqui é o instinto de sobrevivência de Terá para tentar combater o trauma, a dor do luto do seu filho que morreu. Lembre aí agora, qual era o nome do filho que morreu? De novo, qual era o nome do filho que morreu?
Guarda essa informação aí. O nome do filho que morreu era Arã. Então ele vai sair daquela região geográfica para tentar esquecer a memória da dor do filho, porque aquilo ali afeta muito ele. Só que ele vai dar continuidade à sua família, ele vai mudar de lugar, mas não vai abandonar a família, ele vai arrumar tudo, vai arrumar todo mundo, vai desmontar a tenda. E ele diz, olha, nós temos já um lugar para ir. Ele já tinha um lugar pré-determinado para onde chegar. É por isso que eu não tenho coragem de falar mal de Terá, pai de Abraão, mesmo não tendo ele chegado em Canaã, porque o homem é muito visionário. Olha isso, gente. Em Gênesis 12 você vê Deus falando com Abraão que ele vai chegar em Canaã. Na verdade ele não diz Canaã, mas Deus vai determinar Canaã. Agora Deus fala com Abraão e conduz ele lá. No caso de Terá, não. Você não vê a voz de Deus se manifestando a Terá para dizer que ele vai para Canaã. Mas Terá é tão visionário, que ele mesmo, numa perspectiva natural, consegue ter inteligência o suficiente para entender que Canaã é o melhor destino para levar a sua família. Aí ele mesmo vai dizer, ó, nós vamos sair daqui e vamos para Canaã. A primeira vez que você vê Canaã sendo mencionado como lugar de destino, não é por intermédio de Deus quando fala com Abraão, mas é por intermédio de Terá, pai de Abraão. Ó a visão do cara. Vamos para Canaã. Arruma as malas, a família muda a geografia, parte caravana, todo mundo para chegar em Canaã. Duas realidades que você precisa aprender quando Deus te abrir a visão. Primeira, nunca decida para onde você vai. Você não vai conseguir chegar lá se primeiro você não tiver humildade para reconhecer aonde está e por que tem que sair. Ele vai sair do lugar da dor dele, ele precisa sair de lá. Quem aqui tem GPS no telefone, Waze, Google Maps, sabe do que eu estou falando, quer ver? Você pode colocar um lugar que você conhece aonde quer chegar, conhece o endereço, o nome da rua, o número da casa, do estabelecimento, conhece de cor. Ah, eu quero chegar em tal lugar. Aí você vai lá e escreve o lugar de destino. Se não tiver rede, internet, para fazer a localização de onde você está, por mais que o endereço da chegada esteja correto, ele traça a rota? Ele traça a rota? Porque ninguém chega onde quer chegar se primeiro não conseguir reconhecer aonde. Humildade para quem vai andar. Humildade para quem sabe aonde quer chegar é indispensável para te dar uma boa caminhada. Segunda coisa, ele sabe aonde ele está e ele parte de lá. Vai para Canaã, só que olha o que vai acontecer. No caminho indo para Canaã, ele tem um vislumbre do futuro. Ele quer chegar em Canaã, ele se vê em Canaã, mas a gente vai aprender uma segunda lição. Vontade de chegar não é o suficiente para determinar que você chegará. Visualizar não é o suficiente para determinar que você vai chegar. Terceira coisa, saber o destino não te dá garantia da caminhada. Ele sai de onde está, sabe onde quer chegar, mas infelizmente ele não chega. E a gente vai entender agora o porquê que ele não chega. Não é porque faltou combustível, não é porque faltou energia, não é porque faltou força, não é porque faltou mapa, não é porque faltou companhia, não é porque a família não quis chegar, não é porque não faltou apoio. O texto diz, rapaz, olha isso, o texto diz que caminhando para lá, indo para lá, para Canaã, ele vai passar por uma região geográfica cujo nome era Arã. Quem lembra, gente? Arã era quem? Que filho? Que aconteceu o que com ele? O filho que morreu foi o que deu motivação para ele sair de onde ele estava. Só que aquilo que deu a ele motivação para sair de onde ele estava, ou seja, a memória da dor, vai encontrar com ele no caminho do destino para onde ele quer chegar. Eita luta! É no caminho certo, do destino aonde você quer chegar, que coisas das quais você não quer lembrar vão aparecer. Geograficamente falando, ele podia traçar qualquer rota, mas Arã apareceu em seu caminho. E por que Terá não chegou? Mas você vai chegar. Essas 7 pessoas vão chegar. Não, problema, já falei as 7. Você vai chegar. Isso não é fé, isso é medo. Você vai chegar. Amém. Por que Terá não chegou, mas nós vamos chegar? Porque quando ele passa em Arã, que é o lugar que traz o nome do filho morto, do qual ele queria esquecer, não o filho, a dor. Não o filho, a dor. Ele acaba ficando lá, e o texto diz que ele morre lá.
habita lá e morre lá. Então responda para mim, ele sabia onde queria chegar, sim ou não? Ele queria chegar, sim ou não? Mas ele chegou? Porque no caminho, em direção ao destino final, ele parou em um lugar que ativava a memória da sua dor, do filho da sua perda, Arã. Quando ele passa por ali, olha o que o texto diz, que ali ele habitou, e foi aqui que ele errou. Lugares que lembram de onde você quis sair, você não habita, você só passa. Você vai olhar para umas 3 pessoas agora e vai dizer para ela, quando ativar a dor, diga, quando ativar a dor, você não mora, você só passa. Deus trouxe gente hoje aqui, é uma palavra profética em meus lábios para liberar. Deus está dizendo, aquilo que você está passando vai tentar passar por cima de você, mas você não vai deixar. Você vai passar por isso, mas isso não vai passar por você. Você vai passar por isso, mas isso não vai passar por você. Eu vou repetir, você vai passar por isso, mas isso não vai passar por você. Você vai encontrar no caminho da sua chegada pessoas que você precisou deixar no dia da sua partida. A dor do que um dia te fez sofrer vai querer te visitar no caminho em destino ao seu futuro. Ameaças de história, do que você já viveu, de doenças que você venceu, de coisas que você tentou superar e superou, vão tentar te encontrar no caminho. Sabe por quê? Satanás vai tentar te ameaçar, e Deus vai até permitir, para ver como anda a energia e o foco do lugar que Ele determinou para você chegar. Se você parar para conversar, você não chega. Se você parar para tomar mais uma, você não chega. Se você parar para dançar só mais uma vez, você não chega. Se você parar para ter só mais uma noite, se você cheirar essa carreira, só essa noite, o Deus está falando comigo, Deus está mostrando agora uma mesa, uma pessoa me assistindo online agora, a carreira está na mesa, você já montou e você disse a última. Deus disse não, a última foi de manhã, joga isso fora. Arã não pode te parar, Arã não pode te parar, Arã não pode te parar. Uou! Bota a mão no ombro de alguém e diga, não mora, não mora. Passa, passa, manda tchau de longe, beijo de longe, abraço de longe. Você está numa caminhada e não pode parar. Não deixará te enganar. Se eu tivesse lá, eu ia dizer, terá. Esse lugar não representa seu filho. É apenas um nome, terá. Saia daí. Alivia o compressor para mim, só um pouquinho, por favor. Terá. Esse lugar não é seu filho, é só uma memória. Uma memória que ativa a sua dor. E por que a gente tem certeza do que está dizendo aqui à luz da psicologia? Por que a gente tem certeza disso? Porque ele passou por muitos lugares, mas só parou em Arã. Porque tem coisas que você só descobre na tua vida que você está resolvido com aquilo quando tu passa de novo. Por isso que às vezes Deus permite uma ameaça que não vai cumprir. Ele só quer testar se tu superou. Ei, baravacho. Camila, será que Deus faz isso? Direto! Com Abraão então? Aqui, Abraão, me dá teu filho, teu único filho. A quem tu amas. Deus sabe ou não sabe? Que Abraão vai sacrificar o filho, sabe ou não sabe? Mesmo assim, deixa ele cortar lenha, amolar cutelo, subir um dos montes de Moriá. Quando ele já está pronto para imolar, ai Deus, quando é bom, mas quando é terrível, ele é melhor ainda. Aí ele diz assim, Abraão! O homem está tão focado que ele diz de novo, Abraão! Não faça isso! Ué, o senhor mandou fazer, mas estou mandando não fazer mais? Porque agora eu sei. Aí eu te pergunto, ele sabe agora? É agora que ele sabe? De acordo com a sua onisciência, ele sabia antes ou não sabia? Porque não é ele que tem que saber. É Arão que tem que saber. Abraão, é isso aqui, ó. Quer ver? Deus de fato, para quem conhece aqui o nosso Deus, ele aceita sacrifício humano de homem? Aceita? Assassinato, homicídio, nosso Deus aceita isso? E se Astarote, Azera, Baal, Baalim, nosso Deus não. Todo Deus que tu conhece na carreira, é por isso que eu amo o cristianismo.
É só tu fazer a ligação aí, você que está ligado aí agora. Não é partido, não é bandeira evangélica. Não é isso não. É uma questão de consciência. Todo Deus que você conhece, Ele te pede alguma coisa. O Deus que a gente conhece deu filho. É o único Deus que eu conheço que ao invés de pedir, deu. O único. Deus já sabia. Abraão, me dá teu filho. Quando ele estava pronto para acutelar o menino, Deus disse, não. Agora eu sei que você... Só que ele já sabia antes. Ele está fazendo isso para Abraão saber quem tem que ocupar o primeiro lugar. Porque certamente o amor de Abraão já estava mais vinculado ao cumprimento da promessa, que é Isaac, do que a quem fez a promessa. Por isso Deus o testou. Tem coisa na tua vida que tu só vai passar. E Deus vai permitir passar. E tu não vai morrer nessa área, nem nessa prova, nem nessa dor. É Deus dizendo assim, é só para você desvincular teu coração disso. Eu só estou deixando você passar por isso para poder ver se essa área já está vencida na tua vida. Eu não estou botando gente que estava no teu passado para te encontrar no caminho do teu futuro, para desestabilizar o teu emocional, não. É só para saber se tuas ideias estão firmes no lugar. Se tua base... Eu vou falar bem rasgado. Tem gente aqui que guarda um númerozinho de alguém, esperando o dia da fraqueza para ligar. Deus está dizendo, você quer ficar em Arã? Guarda o número. Quer mudar a história da tua vida? Queima esse chip, troca de telefone, muda a tua história. Supera isso. Sai disso. Ai, estou guardando o contato A, porque se o B não der certo, ainda tem o C. O Senhor está dizendo, larga o A, o B, o C. Vai para o J de Jesus Cristo. Com Ele não tem plano A, nem B, nem C. Agora preste atenção, porque isso Deus falou no meu coração. E eu compartilho aonde Ele me manda. E aqui Ele tem me autorizado a fazer isso. Quando eu vejo Terá parado em Arã, eu vejo ele morrendo na metade do caminho. Eu vejo ele deixando de viver a realização de Canaã na metade do caminho. E uma das maiores certezas que eu tenho, de que apesar de ter vivido a dor que viveu, ele estava no caminho certo, fazendo a coisa certa, é que quando Deus visita Abraão, Deus não muda o destino. Abraão ainda não sabe, mas o lugar que Deus faz Abraão chegar e dar a toda a sua herança ainda é Canaã. O que prova que Terá estava certo. Você precisa entender que Arã é apenas lugar de passagem. Existem coisas que vão vir para ameaçar o teu destino. E Deus está dizendo, não monte tenda aí, troca de calçada. Dorme na cidade mais à frente. Se tiver que passar uma necessidade, uma privação, passa. Mas não para no lugar que você precisou de tanta força para sair. Não fica aí. Passa. Oh meu Deus, olha para quem está do teu lado e diga, não arme a tenda em Arã. Mas por que Arã é tão cômodo, gente? Porque Arã traz o conforto da memória de um filho. O problema é que junto com a memória do que é bom, Arã também traz a paralisia do que o trauma fez. Então ele não consegue sair de lá, e o texto diz, e habitou ali, foram 205 anos os seus dias, e ele morreu em Arã, sabendo aonde queria chegar e tendo força para chegar, mas não chegou, porque parou aonde ele só deveria ter passado. Deus está dizendo, não é sobre você não passar por coisas, é sobre você não morar nesses lugares, é sobre você não habitar nesses lugares, é sobre você não se assentar mais à roda de mesas que eu te tirei. Não é sobre não falar com essas pessoas, é apenas sobre não estar mais assentado, paralisado no mesmo lugar que elas estão. Aí Deus fala no meu coração que eu ia dizer, era isso. É que Arã, na nossa fonética e até na do hebreu, parece com Canaã, porque tem a mesma fonética final, Arã, Canaã. Se você falar muito rápido, parece até o mesmo lugar. Aí Deus tem falado isso comigo. Todas as vezes que Satanás vê que não pode tirar da tua cabeça o destino da tua chegada, vai tentar atrapalhar o meio do teu caminho. Como? Botando empecilho? Não. Tentando te fazer se sentir confortável no meio do caminho. Sabe para quê? Para você ter a sensação de comodidade. O que é isso? Quando você está num lugar muito confortável, te falta força para chegar onde você quer chegar, porque o lugar é muito cômodo. Deus falou para mim isso e eu quero liberar isso para o teu entendimento. Deus está dizendo, ei, cuidado, Satanás vai tentar te seduzir com memórias afetivas, para você se sentir acomodado onde você está. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, efatá para os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos. Deus está dizendo,
dizendo a quem tem ouvidos: ouça nessa noite. Ele está dizendo: ei, Harã parece, mas não é o lugar aonde eu tenho preparado para você. Tudo aquilo que parece, mas não é mecanismo do inferno para te acomodar. Me falaram e obrigado pela força. Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Se vai destruir uma família para você montar sua família, parece o que Deus falou, mas não é. Se vai ter que destruir um casamento para você ter um casamento, parece que é a família que Deus falou, mas não é. Deus está dizendo: ei, se a igreja que você está parece com o que Ele falou, mas não combina com o propósito que Ele te confiou, só parece. Não fique aonde parece. A artimanha do diabo que levou Eva a cair não foi a mentira, foi o sofisma. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ele disse assim para ela: porque como é que você leva a pecar alguém que nunca pecou, minha gente? Não é dizendo peca, é enganão. Aqui, olha como é que ele começa. Não foi assim que Deus disse? Mano do céu. Olha isso aqui, desgraçado, porque está fora da graça mesmo. Não foi assim. Olha a alusão que ele faz. Eu não estou falando o que eu quero dizer, eu só vou dizer para você o que Deus disse. Só que ele vai colocar um negocinho ali. Ele disse: não vai ver, não vai tocar, e Deus só falou para não comer. Ele acrescentou. Ouça isso, depois você medita lá. Usou o que Deus falou para tentar dissuadir Eva da ideia de obediência. Ele não disse come, ele não disse peca. E é assim que Satanás tem trabalhado nesses dias para quem já conhece o Senhor. Você acha o quê? Que ele está aparecendo de chifre e rabo dizendo: vai lá, adultera, vai lá, vai lá. É ruim, hein? Ele vem, ó, devagarinho, ele diz assim: mas não foi bem essa promessa. Mas não foi bem assim que Deus falou. Mas você também está exagerando. Mas também Deus não quer tudo isso de você. Só que se você sabe aonde você quer chegar, você não pode ficar onde se parece. Com todo carinho, aproveitando a liberdade, olha para quem está do teu lado em bom carioquês e diz: vaza. Vaza de Harã. Vaza de Harã. Sai dessa terra de procrastinação, de inconstância, de falta de foco, de mornidão. É melhor estar num lugar frio do que estar no morno. É melhor estar num lugar quente do que estar no morno. Ele disse a Laodiceia: porque tu não és quente ou fria. Era melhor que fosse quente ou fria, porque mudar teu estado do avesso é mais fácil do que te convencer da mornidão. O morno é acomodado e é preocupante, sabe por quê? Ele não é o frio esquentando, ele é o quente esfriando. Vaza dessa mornidão, sai dessa terra de acomodação. Que desgraça é essa que está cometendo os pastores mais antigos, que deveriam ser exemplo? Que exemplo, Camila? Quanto mais velho, mais crente. Quanto mais velho, mais cheio de poder. Quanto mais velho, mais fruto tinha que dar. Mas não, estão parecendo um museu, querendo se vangloriar só do que fizeram. Não porque não tem mais força para fazer, mas porque não tem mais crédito para continuar. E se é Harã dizendo: você já andou muito, você já fez demais, para aqui, fica aqui. Eu gosto é quando eu vejo, principalmente por onde eu ando, pastores de 80 anos, que não presidem mais, não estão mais na atividade da eclésia, porque reconhecem que não tem força para lidar com um cajado no rebanho. Quebrar a perna direita de ovelha não é fácil, requer força. Mas estão lá sentados. Aí você pergunta para eles: e aí, tudo bem? Tudo bem. Ei, o que quer fazer? Quer ir para Jericoacoara? Quer ir para não sei o que? Eles dizem assim: quero abrir mais uma obra. Você diz assim: rapaz, se você conseguir chegar no banheiro, você já está feliz? Mas não, os caras, ó, visionário para frente, sabe por quê? Do lado de fora perece, dentro um fogo consome. É uma unção, é uma unção. Me lembro de chegar um pastor, 70 anos de idade,
Cheguei numa igreja para pegar no interior da Bahia, muito mal, muito enferma. Uma febre que dava calafrio. Fiquei com medo de dar uma convulsão. Nunca tive uma febre tão alta. Uma guerra dentro de mim e eu ali numa situação difícil, suando frio. O pastor viu minha situação, levantou, foi andando na minha direção, 3 cadeiras após mim. Um monte de irmã nova, um monte de gente da oração. Eu numa peleja. Elas diziam assim para mim: se liga nisso aqui. Quer um remédio tal? Aí falava o nome do remédio. Quer um remédio tal? Falava o nome do remédio. Quer tal remédio? Aí eu dizia: já tomei. E mais não sei o que, já tomei. Aí levanta ele no meio do culto. 70 anos. Um pouquinho enfadado, com muita fé, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Pula ele 3 cadeiras. Estou eu assim abaixada, ele diz: olha para mim. Gente esquisita de Atos 3. Ele disse: olha para mim. Levantei a cabeça, ele disse assim: o que há? É febre? Eu digo: é. Ele disse: você sabe que febre é para identificar algo que não é a febre. Ou seja, me deixou pior, falou: tu tá com uma coisa muito mais grave do que febre. Aí eu disse: pois é. Ele disse: quer pregar? Eu falei: o senhor está vendo como eu estou? Ele disse: eu quero que tu pregue. Eu falei assim: mas eu não estou muito bem, o senhor está vendo? Como quem diz assim: isso, bote outra pessoa no meu lugar. E ele dizendo assim: como eu quero que você pregue, eu vou orar para você ser curado agora. Gente, diante de Deus, foi antes de ler 2 Reis 4 que eu aprendi sobre esse negócio de fé de quem fala e não de quem recebe. Porque eu não criei, Deus sabe. Me deu foi um ódio na alma, Denise. Que eu falei assim: poxa, tá vendo que eu estou aqui morrendo, cheio de obreiro, podia colocar em um, né? Ele botou a mão na minha cabeça. Não teve nenhuma língua. Ele só disse assim: todo mal. E como resposta de que o mal saiu, sai a febre agora. Diante de Deus. Quando ele tirou a mão da minha cabeça, parece que o mal e a febre saiu junto. Não sei se ficou com ele, mas comigo não ficou mais. Saiu. 70 anos. Que unção é essa? Que poder é esse? Eu declaro que os teus últimos dias serão maiores do que os teus primeiros. A vereda do justo não é cansativa. A vereda do justo não termina numa aposentadoria, como Eli, que caiu e quebrou o pescoço porque vivia na cadeira de balanço. Não, porque só vivia engordando com as ofertas. Eu não profetizo barrigão, nem gordura, nem dores, nem infarto, nem cansaço. A obra de Deus não vai te matar, o ministério não vai te matar, a igreja não vai te matar, o rebanho de Cristo não vai te matar. Ei, pastores, ei, sacerdotes, a sua vereda será como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Você vai brilhar, teu ministério vai brilhar, a unção de Deus será algo evidente e forte na tua vida, tanto como foi no teu início, será no final, assim como ele foi com Caleb. Recebe aí a unção de Caleb. Parou em Arã, habitou, morreu. Sabe o que eu vim dizer de Deus aqui para você? Que o que você está passando não vai passar por você. Como assim, Camila? Se eu estou passando por isso, exatamente, quem passa é você. Camila, eu não entendi, qual é a diferença? Êxodo 13, pergunta aí. Foi o mar que passou pelos hebreus? Ou foram os hebreus que passaram pelo mar? Quem está lembrando? Perdão, Êxodo 14. Foi o mar que passou pelos hebreus? Ou foram os hebreus que passaram enxutos no meio do mar? Agora eu vou perguntar de novo, só que com outro povo. Foi Faraó que passou pelo mar? Ou foi o mar que passou por Faraó? Você é quem?
Você anda com quem? Você está do lado de quem? Porque quem sabe aonde chegar, vai passar por situações. E vai ter gente que vai dizer, mano, como é que você passou por isso? Aí você vai ter que dizer, Isaías 43. Lá há uma garantia. Primeira, já parou para analisar? Em Isaías 43, diz que se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Porque o fogo é si, mas a água não. A água não é si. Depois lê o texto, a água é quando. Porque Deus está dizendo, tem coisa que eu não vou te poupar, irmão. Tem coisa que você vai, mas tem uma garantia. Quando passares pelas águas. Quem lembra, gente? Elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Tudo isso por quê? Porque eu sou contigo. Eu não sei se você está entendendo, mas assim te diz o Senhor, eu não vou te esperar do outro lado. Eu estou passando com você, sofrendo com você, andando com você, comendo com você. Deus, aonde o Senhor estava quando eu fui traído? Sendo traído junto com você. Deus, aonde o Senhor estava quando eu não tinha carro? Andando a pé na rua junto com você. Porque eu não vou te poupar de evitar Arã, mas se tu estiveres comigo, eu vou passar contigo. E esse mar não passa sobre você. Essa doença não destrói você. Essa luta não vai acabar com teu casamento. Porque eu estou passando contigo. As pessoas pensam que Jesus é destino. Jesus não é destino. Jesus é caminho. Ele nunca disse eu sou a chegada. O lugar que você quer chegar não é um lugar, é uma pessoa. Falei, tô leve. Você pensa quando eu tiver tal carro, quando eu tiver tal casa, você pensa que sua felicidade está em um lugar. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, tua felicidade não é um lugar, é uma... Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não te espera do outro lado. Se ele te esperasse do outro lado, não tinha graça. Pergunta para Moisés, se Moisés queria encontrar ele em Canaã. Ele disse, não, se a tua presença não for, me deixa aqui. Aonde ele estava? No vale. Por que a gente quer ir para o céu? Porque é bonito? Porque Jesus está lá. Porque se ele morasse no inferno, a gente ia dizer, me leva para o inferno. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? O lugar que queremos estar não é um lugar, é a pessoa de Jesus. Arã não chegou por causa disso, mas Abraão vai chegar. Por que vai chegar? Primeira coisa, Terá tem uma direção, mas só Abraão tem uma palavra. O que difere quem chega e quem não chega não é saber aonde quer chegar, é saber se está acompanhado de quem sabe fazer a viagem. Abraão, sai da tua terra. Qual foi a primeira palavra de Deus em relação a Abraão? Não foi vai. Todo mundo que ouviu de Deus um vai. Mas antes de Deus dizer a Abraão vai, primeiro ele disse... Deus está dizendo, sabe por que você ainda não tem o meu vai? Porque você ainda não saiu de onde eu te mandei sair. Você quer direção, mas não quer me dar obediência. Quer direção, mas não quer me dar subordinação. Quer direção, mas não quer submissão. Primeiro você sai, depois eu te direciono. Primeiro ele ouviu um sai. Quando ele sai, ele ouve um vai. Para a terra em que eu vou te mostrar. Sabe para onde ele vai agora? Para o lugar que o pai dele queria chegar, mas não chegou. Sabe por quê? Deus não vai te colocar em lugares para humilhar quem veio antes de você. Deus vai te levar a lugares para honrar quem queria chegar e não chegou. Isso não é só sobre você, mas sobre a história que alguém começou a escrever antes de você nascer. Eu estava ali sentada e Deus falou assim comigo: eu não quero que vocês sejam como Billy Graham. Lembrando de história, lembrei de Wesley, de tantos outros. Nomes cuja igreja reconhece a honra e respeita o trabalho, independente da denominação. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não?
E tem gente orando dizendo, quero ser como eles. E Deus está dizendo, mas e se eu te disser que não te chamei? Deus falou isso comigo sentado ali hoje. Eu não te chamei para continuar o que eles começaram. Eu te chamei para encerrar o que eles começaram. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, eu não quero abertores, eu não quero abridores. Está certo, gente? Abridor? Tá? Tá? Estão na dúvida também? Quantos terminaram até o final da 5ª série? É abridor? Porque ali já dá para saber. É? Eu não quero abridores. É porque a gente fala abridor, a gente não imagina a pessoa, a gente imagina aquele negócio abrindo a lata. Mas enfim, o que Deus estava comunicando ao meu coração é, eu não estou procurando gente que abre ciclos. Ao longo da história eu levantei muita gente para abrir ciclos. O problema é que muitos estão abertos até hoje e eu não consigo fazer uma coisa nova porque ainda não concluí a antiga. Porque todo mundo só quer continuar no caminho que alguém já desbravou. Mas e se eu disser, assim diz o Senhor, que eu tenho um novo caminho? Que eu tenho um novo jeito. Ora Deus, se tu tens esse caminho, então abre ele. E ele está dizendo, só que eu também tenho um princípio. Eu não abro um sem ter concluído o antigo. O problema é que todo mundo só quer abrir e ninguém quer fechar. Aí Deus falou para mim, quem crê coma, quem não crê coma menos. Que esta geração que antecede o arrebatamento da igreja não é uma geração que inaugura e abre ciclos. É uma geração que encerra ciclos. É uma geração que otimiza, que fecha, que dá desfeito. Camila, eu não entendi. Nós não somos a geração que entra no processo. Nós somos a geração que dá resultado para quem entrou no processo antes da gente. Hebreus 10:10, eu posso provar. Hebreus 10:10, eu posso garantir a palavra que estou liberando aqui. Sabe o que está escrito lá? Carta aos Hebreus. Divisão entre antigo e novo. Resultado de obras dos profetas antigos e de obra de Calvário, de Cristo na graça. Lei e graça. Carta aos Hebreus. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem ainda aguenta mais 10 minutos, diga eu aqui. Glória a Deus. Ouça isso. Lá está escrito assim. Quando vem falando sobre a linhagem dos profetas, do sacrifício de sangue, do derramamento de sangue, ele diz assim: agora, portanto, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Explicando para você. O primeiro aqui são os profetas. Por maiores que sejam como Moisés, Elias, ou ainda que não sejam profetas, mas sejam homens como João Batista, que prepararam o caminho. Escute isso. Quando diz tira o primeiro para estabelecer o segundo, duas verdades. Qual? Primeira, o primeiro é removido. O primeiro pode ser mexido. Porque o primeiro aqui não se trata de Cristo, se trata dos profetas. Sabe o que está dizendo? Moisés passa, Elias passa. Porque tudo que eles fizeram era promover o que não pode passar. E diga para mim, quem não passa? Quem não passa? Quem não passa? Jesus. Só que Jesus não é o primeiro, porque ele não está lá, a não ser na sombra do Antigo Testamento. Quem está me acompanhando, diga amém. Por isso, no lugar de destaque do autor da carta aos Hebreus, não é do primeiro. O lugar de destaque do autor da carta aos Hebreus é de quem? Porque o segundo é quem? Porque ele veio de... Diziam, João Batista, tu és o Cristo. Falou a verdade e não mentiu dizendo não sou. Mas por que pensavam? Tu estás nesse deserto, deserto lotado, cheio de poder e autoridade. Tu te comportas como o primeiro, tu é grande como o primeiro. Aí ele diz assim, não, eu não sou. Aí quando ele explicou, ele disse assim, é porque o que vem após mim, se não é o primeiro, então é o... Aí o autor da carta aos Hebreus diz, tira o primeiro. Mas e se o primeiro for Moisés? Vai passar. Mas e se o primeiro for Elias? Vai passar.
Mas e se o primeiro for João Batista? Passa. Se for Isaías? Passa. Passa, 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 passa. Mas é poderoso? Passa. Mas é passa. Mas passa, passa. Só que olha o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Mais um segundo. O segundo não passa. O segundo será estabelecido. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quem é o segundo? O segundo é Cristo. Então, segundo a verdade, o que ele está dizendo é: tudo o que veio antes poderá passar, mas o que veio depois não poderá ser removido. Quem é Jesus? Jesus não veio para continuar ciclo de ninguém. Abre a mente! Jesus não veio continuar o que Moisés começou. Jesus não veio continuar o que João falou. Jesus não veio continuar o que Elias ou Eliseu fizeram. Não, não, não. Jesus não veio continuar. Jesus veio para fechar o ciclo. Tudo o que vivemos hoje deve ser para gerar resultado e não para gerar processo. Olha para quem está do teu lado agora e diga assim: você dá processo ou dá resultado? Diga: porque Jesus. Pregue aí para ele para encerrar junto. Diga: porque Jesus não te chamou para abrir processo, mas para gerar resultado. Diga assim: Jesus não veio para abrir processo. Diga: veio. Diga: veio. 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 E virá de novo. Tá fraco? Diga: virá de novo. E quando vier de novo, abre a boca, eu estou pregando há 2 horas, só estou te pedindo 5 minutos. Diga: e quando vier de novo, não vai abrir processo, vai liberar sentenças. Olha para mim, ninguém glorifica agora, só depois da palavra. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim parcelar tua dívida, eu vim pagar. Está quitada, está quitada. Pare de andar por aí como se você dependesse de dar continuidade a tudo que os outros começaram. Eu estou te chamando para resolver. Eu estou te chamando para dar um basta. Eu estou te chamando para ser um solucionador de problemas. Quem acredita nisso, fica de pé para fechar o ciclo. Para fechar o ciclo. Essa noite é a noite de encerramento, porque é a noite de darmos resultado. Adore, adore, adore. Sabe quem gosta de dívida parcelada? Ninguém. Mas sabe quem pratica? Quem não tem o suficiente para pagar. Não, Camila, mas financeiramente falando, parcelar é melhor. Porque você mantém dinheiro em caixa. Só porque você precisa de capital de giro. Se tu fosse bilionário, tu não estava nem aí pro capital de giro. Ouça isso. Ouça isso. Se você não gravou nada do que eu falei hoje, grave isso. O que, Camila? Jesus não veio continuar nada. Jesus não veio parcelar nada. Quem precisava parcelar era Moisés. Quem precisou parcelar? Elias, Josué, Samuel. Agora a pergunta é: por que a geração que tem poder para quitar está parcelando? Abraão, ouça isso. Abraão não sabia que o lugar que Deus ia levar era Canaã. Ele não sabia. Mas para ele não importava, por 2 verdades. Primeira, Abraão não só teve que enterrar o irmão, mas teve que ver o pai morrer no lugar que levava o nome do irmão. Então eu vou te perguntar, você acha que ele quer ficar lá? Não leva mal não, ele é sim o pai da fé, mas Deus deu para ele motivação de sobra para não ficar lá. Porque Deus ajuda a fé, a Bíblia diz que Ele é o dono do querer e do efetuar. Quando tu quer muito uma coisa, não é vontade, é porque Deus já te deu a motivação.
enterrou o pai, aonde o pai paralisou o sonho por causa da morte do irmão. Então tudo bem, Terá tem uma dor, mas Abraão também tem. Então quando Deus diz vai, de fato Abraão não sabia para onde. Posso te falar a real? Nem precisava saber. Porque ele pode não saber todos os motivos para ir, mas já sabe quais são os motivos para não ficar. Segunda coisa, quando Deus chama Abraão para ir para Canaã, Deus sabe que é Canaã, mas conta para ele. Ele não diz vai para Canaã, ele diz eu vou te levar para uma terra. Ele diz qual é a terra? Porque na verdade Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã, está chamando Abraão para conhecer ele. A promessa é só um pretexto. As coisas que Deus diz que vai fazer por você, olhe para mim, é só um pretexto. É a isca, o anzol é Deus. Tanto é que depois que você vê como é bom caminhar com Deus, o cumprimento da promessa já não é mais tão aprazível. Tanto é que tem profeta que Deus está mandando eu dizer isso. Tem profeta aqui, tem pastor aqui que está com medo da promessa se cumprir. Não tem prazer na bênção, porque acha que depois que cumprir Deus vai deixar ele. Só que o nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Isaac, Deus que cumpre promessa. Deus de Jacó, Deus que mantém aquilo que já realizou. Deus não te deixa depois que cumpre, Deus te promove. Ouça, na caminhada que Deus vai fazer com Abraão, Deus vai levar Abraão a conhecer ele. Quando Abraão chega em Canaã, o lugar poderia ser só Canaã. Só que Abraão fez um negócio por conhecer Deus no caminho, que quando chegou lá, fez Deus promover ele antes de concluir. Camila, eu não entendi, é promessa em cima de promessa. É quando Deus nem cumpriu a da primeira etapa e já está te dando a da terceira, da quarta. Vou lhe dizer por quê. Porque quando Abraão chega em Canaã, Abraão não dá uma festa. Abraão não arma a tenda para descansar, nem bebe água. Depois que ele chega, a primeira coisa que o texto afirma que Abraão fez, quando chegou em Canaã, foi ergueu Abraão ali um altar. A ideia inicial era ficar ali. Só que quando Deus vê Abraão erguendo um altar, Deus não deixa ele ficar lá nem um mês direito. Deus diz para ele depois de pouco tempo: levanta a tenda e anda de novo. Por quê? Que aqui é pequeno. Eu vou dar um lugar para você e para sua descendência. E a partir de hoje, aonde você botar a planta do teu, eu vou te dar por herança. O homem mais rico financeiramente e com maior patente espiritual que passou pela terra no Antigo Testamento tem nome, é Abraão. Quem entrava na sua linhagem nem precisava crer no que ele cria, só por estar debaixo da asa dele já tinha direito de receber o que era dele. Deus não negociava com Abraão. Abraão, isso aqui é promessa, vou te dar uma terra. E isso aqui é aliança, vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui é coisa rara, Deus não faz com todo mundo. Olha o que ele diz: Abraão, quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Você está louco, isso é aliança. Isso é aliança. Ouça isso. Quando ele chega lá, levanta um altar. Quando ele levanta o altar, Deus diz: agora eu vou te dar muito mais. Só que o que a gente tem que levar em consideração, e eu prometo e encerro aqui, tão crente a beça, hein? Mas tem que encerrar, porque vocês estão manhã, tarde, noite, direto, manhã, tarde. Aí estão até amando Jesus, mas daqui a pouco vão estar dizendo glória a Genésio. Vão estar chamando Jesus de Genésio, de tanto cansaço. Escute. Quando Deus disse assim: sai da tua terra, Deus está reconhecendo uma coisa: Abraão, eu sei que essa terra do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas ele respeita a história de Abraão e de seu pai. Abraão, sai da tua terra, Abraão. Ou seja, eu sei que essa terra é tua, e vai para uma terra que eu vou te dar. Então assim, Abraão, sai do que é seu, porque eu vou te dar o que é. Qual é a equação aqui, gente? Deixa o que é seu para receber o que é. Quem está entendendo a equação, diga amém. Aí a gente pega o microfone numa noite profética como essa. Nossa vontade é dizer: deixa o que tiver que deixar.
Já preguei assim muitas vezes. Porque tudo que Deus tem para te dar é maior do que o que você renunciou. Porque qual que é a nossa visão, pastores? Fazer o povo entender que tudo que Deus tem para realizar, seja em você ou para você, é maior do que você tem a deixar por Ele. Só que se eu te disser que isso ainda apequena o que Deus quer fazer, você sabe por quê? Você vai entender agora. Seja honesto e honesta para entender, senão não vai entender. Quando Deus diz, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus não está dizendo, Abraão, eu vou fazer o que é melhor. Não, a gente tem que parar com essa mania de achar que só tem que deixar o que tem que deixar, porque o que Deus vai dar é melhor. Sai disso, porque isso ainda é pequeno. Eu vou te dizer qual é a real proposta de Deus a Abraão. Olha isso aqui. Não é sobre ser valioso, é sobre sentimento de posse. Ó, sai do que é teu, sai do que é. Quem tem filho aí, levanta a mão. Admite com humildade, abaixa a mão, para ninguém perceber. Admite com humildade. Com humildade. Você considera que tem filhos de outras pessoas mais inteligentes que os seus filhos? Não dá o maluco louco, não. Não, meu filho é o mais lindo de todos. Para. Você sabe que o importante é ter saúde. Só para você entender o que é eterno. Você vai entender, eu não vou humilhar seu filho não. Isso aqui é um exercício de humildade. Você reconhece que existem, não deixa o filho perceber não. Só faz assim, ó. Você reconhece que tem crianças mais inteligentes do que as crianças que você conhece? Sim ou não? Sim ou não? Vou para uma outra parte mais complicada. Não precisa responder nada, fica do jeito que você está. Você reconhece que tem homens mais bonitos? Não fala nada. Olha para o teu marido e diz assim: calma que vai chegar a vez dos homens. Irmão, você que é pai, não reage. Não reage. Tem. Às vezes eu vejo uma mulher muito, muito bonita, assim, uma supermodelo na televisão. Eu digo, olha, Eduardo, como fulana é bonita. Ele diz, amor, tendo você como referência é muito difícil. Aí eu me lembro do Cláudio Duarte pregando e dizendo isso. Minta. Escute. Mas vamos ser sinceros. Vamos então olhar para nós, para ninguém se sentir ofendido. Tem gente melhor do que você, sim ou não? Mais crente do que você, sim ou não? Seja honesto, mais inteligente do que você, sim ou não? Agora entenda o ambiente familiar. Mesmo entendendo que podem ter pessoas mais inteligentes do que seus filhos, mais bonitas do que seu marido ou sua esposa, não é sobre ser mais, é sobre ser seu. Vamos lá. Eu boto uma criancinha visualmente, aparentemente excelente na tua frente, e tá teu filho, boletim nota vermelha, vacilão, quebrou um negócio esses dias na tua casa, não interessa, mas é o teu filho, sim ou não? Aí eu pego uma criancinha que é boazinha, igual um robô, tu diz senta, levanta. Aí bota uma do lado do outra e digo, vamos trocar, tu me dá essa, que eu te dou esse aqui. Tu olha, dependendo do que ele quebrou, mas no final, irmão, se é pai e mãe, a resposta vai ser, porque não é sobre ser melhor, é sobre ser. Tá ligado? Quem tá entendendo? Não é sobre o marido da fulana dar rosa pra ela ou não. Não é sobre o marido da ciclana ser bonito ou não. O que importa é que quando o culto acaba eu vou pra casa, graças a Deus, eu durmo é com o meu marido. Eu sou amada pelo meu marido. Então não é sobre ser melhor ou não. Não é porque a esposa do fulano é mais bonita ou isso ou aquilo. É porque essa daí é a mãe dos seus filhos. É quem passou contigo a peleja. É quem tem contigo uma história. Então entenda isso aqui. Deus não vai mandar você deixar ela nem ele, não é isso não. Eu só quero que você entenda o que Deus está mandando Abraão renunciar. O que ele está dizendo é, Abraão, sai do que é. Quem aqui está pagando ainda casa própria? Quem está pagando casa própria? Só fica de pé quem fez contrato de 30 anos. A maioria. Imagina aquele hamburgão na época de boleto. Carro em 60 vezes, quem já fez em 60? Aquele hamburgão na época da folha, quem lembra?
Quem lembra? Nem quer lembrar. A última folha quando tu paga aquilo, ou quando tu passa para outro. Ó, o alívio de verdade só vem nessa hora. Porque você diz, agora isso aqui é... Camila, mas o carro também é meu. Fica sem pagar 5 meses para ver se é seu. Porque está quitado. Quando quita você diz, pô, agora é meu mesmo. Sim ou não? Quando Deus diz, sai da tua terra, é isso que Ele quer dizer. Abraão, tenta se desvencilhar da vaidade de viver no que é seu e vem para o que é meu. Agora ouça, por que Deus? O que o Senhor tem para me dar é melhor? Não, não é sobre ser melhor, é sobre ser meu. E qual é a característica do que é de Deus? A Bíblia diz, a bênção do Senhor não acrescenta dor. Camila, então se é bênção, por que eu estou sofrendo? Porque não diz que não tem, só diz que não acrescenta. Segundo, poxa, Deus curou um monte de coisa agora, né? Segundo, tudo que vem de Deus é eterno. Tudo que vem de... O texto diz que uma das características daquilo que Deus faz é isso aqui, ó. Porque tudo que Deus faz durará eternamente. O termo no aramaico é esse, eternamente. Porque Deus é... Canaã foi de Abraão, sim ou não? Foi de Isaac, sim ou não? De Jacó, sim ou não? E até hoje pertence aos judeus, sim ou não? Todas as famílias na terra são abençoadas em nome de quem? Por amor a quem? Tenha medo não é Jesus não, é Abraão. Ele não está dizendo, foi a aliança que eu fiz com meu filho. Ele diz, foi a aliança que eu fiz contigo, eu faço com todos os homens. Por causa de você, eu vou abençoar todas as famílias. Onde tiver um núcleo familiar, Deus lembra de Abraão e diz, abençoa. Porque tudo que Deus faz durará. Resume, Camila, vou resumir. Quando Deus diz, sai do que é dessa terra, Ele está dizendo, sai do que é e vem para o que é meu, para o que é melhor. Não, Abraão, o que eu vou te dar é muito maior do que coisa melhor. O que eu vou te dar é... O que pode ser melhor do que uma coisa boa? O que é melhor do que uma coisa que já é excelente? É saber que uma coisa boa não vai... Espera aí que Deus vai curar mais uma meia dúzia agora. Vai curar da alma. Sabe por que tu tens estado tão angustiado com as tuas demandas? Sabe por que tu não tem conseguido celebrar nem a bênção? Tem medo do carro ser roubado. Tem medo de não ter dinheiro para continuar pagando a casa. Tem medo das pessoas que você ama morrerem a qualquer minuto. Porque o seu fôlego está atrelado a elas de tanto que você as ama. O telefone toca, teu coração já se angustia. É tanta notícia ruim. É tanta gente boa, perdendo gente boa, que você pensa, o que eu tenho de diferente para não perder também? Pode ser que eu perca o filho. Pode ser que eu também perca o marido. Pode ser que eu também perca alguém que eu amo. Isso dá um desespero e uma angústia tão grande. E esse silêncio confirma o que eu estou falando. Mesmo sendo crentes, estamos andando assaltados. Sabe por quê? Temos salvação, mas não encontramos mais a alegria. E desculpa, mas Deus mandou eu falar isso aqui. Que tipo de salvos somos nós? Que temos a certeza do céu, mas não temos a alegria do que é eterno. Sabe por que não temos mais? A demanda do que Deus deu é tão boa que nos apegamos ao que é terreno, esquecendo-se que na verdade a melhor proposta está no que é eterno, mas não estamos mais ligados na eternidade. Fale a verdade nesta noite e você vai encontrar de novo a alegria da salvação. Ouça isso, Salmo 51. Davi caiu, pecou, ofereceu o holocausto, pediu perdão ao sacerdote. Responda para mim, deixou de ser crente? Deixou de ser crente? Responda de novo, deixou de ser salvo? Davi deixou de ser salvo? Mas no 51 ele diz o quê? Torna a dar-me salvação? Porque ele tem certeza. Davi é filho da luz. Davi sabe que se morrer o destino dele será o céu.
vida com Deus. Só que o que ele pede pelo amor dele, de Deus, no 51? O que ele pede? Torna a dar-me o quê? Salvação? Torna a dar-me o quê, gente? Então vou perguntar de novo, deixou de ser salvo? Vou perguntar agora para você. Cadê tua alegria? Por que o que angustia os ignorantes na fé também tem te angustiado? Ei, bagavaço, remigaço. Olha o que Paulo fala, se eu não me engano, aos Tessalonicenses ou aos Colossenses. Se eu estiver errado, alguém me corrige para a gente falar certo. Quando ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que quando morrem alguém, eles morrem junto, porque eles não sabem sobre a eternidade, não sabem sobre o fim das últimas coisas. Aí eu pergunto: tu acredita em Deus? Acredita em Jesus? Hoje eu não vou fazer apelo não, isso aqui é raro, porque Deus está dizendo: hoje eu não quero só salvar os de fora, eu quero restituir a alegria dos salvos de dentro. Cadê a alegria? Por que quando o caixa da tua igreja não fecha? Estou falando isso aqui porque me disseram que essa noite tinha muitos pastores. Por que o caixa da tua igreja, quando não fecha no positivo, tu perde a alegria? Com todo respeito, mano, que raio de salvo é você? Você é o tipo de salvo cuja alegria está no dinheiro. O tipo de salvo que sabe que se morrer vai para a glória, mas se deparar de frente com a morte pede arrego. Cadê Pedro na nossa geração? Cadê o povo que tinha a concepção de eternidade? Cadê as histórias do século 21? Porque quando eu leio a história do cristianismo em Roma, eu vejo historiadores com H, não são crentes não. Eu vejo a história do mundo antigo, relatando que na época de Terceiro César, o Coliseu estava queimando cristãos com cera e fogo. E então o governador perguntava: que osso é esse de canção no Coliseu? Não mandei queimar os homens na cera? Sim, mas enquanto eles morrem, eles cantam. Enquanto não soltam os leões, eles cantam. Que concepção de eternidade é essa que faz um homem no final de sua vida, e eu falo do apóstolo Paulo, está encarcerado dentro de uma cadeia, e o sistema dizer para ele: está preso, e ele disse: eu estou, mas a palavra que está em mim não pode ser encarcerada. As maiores cartas da igreja foram escritas de dentro de uma prisão. Aonde estamos, João? Na ilha de Pátimos, que sabem que serão queimados numa caldeira ou decepados, mas ao invés de entrarem de depressão, recebem as maiores revelações que o mundo já viu, arrebatados em espírito, porque sua alma é livre, sua alma é salva e sua alma é alegre. Restitui a alegria, restitui a alegria, restitui a alegria. A alegria da salvação. Segura isso aqui. Ei! A alegria que estamos pregando aqui, aquela que você tinha quando não tinha nada. Eu não estou falando de algo que você não conhece. Aquela de quando você era um menino na fé. Aquela quando o culto não importava quem ia pregar ou cantar, porque tu nunca precisava que te dessem motivos, tu vinha com os próprios motivos. Aquela, sabe aquela? Você não pode tê-la de volta se você só pedir ela. Vou tipificar aqui. Quando você diz, como Davi, torna a dar-me a alegria da salvação, o que você está dizendo é: torna a ativar a minha mente para me voltar para as questões da eternidade. Por que Pedro, que ora antes de ter as questões da eternidade na mente, nega: não conheço? Tu és um dos tais, não sei quem é, porque ele só espera das coisas dessa terra, ele está desesperado com o que está acontecendo. Quando você não tem mente no céu, terra te consome, dívida te consome, ansiedade te consome, pânico te consome, traição te consome, decepção te consome, dívida te consome, e tu ficas como? Sabendo que se morrer vai para o céu, mas cheio de medo da morte. Não convém a um crente ter medo da morte.
Para um crente que entende o que é eternidade, morte não é um problema, é apenas um meio. Escute. Como é que ele nega? Não sei quem é, não conheço, nunca vi. E depois esse mesmo homem, covarde, vacilão. Agora aqui, ó, mente de eternidade. Ó aqui, ó, mente. Ah, gente, nós não chegamos aonde chegamos e somos quem somos por medo do que nos acontecia aqui. A revolução, a maior que a igreja já viu, que chamamos de reforma protestante, não aconteceu com a gente levando pedra nem pau para a rua. Aconteceu com a gente tendo abertura de mente na palavra. Só a escritura pela escritura. Jesus disse: minhas palavras são palavras eternas. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca. Aonde estão os crentes que não tem medo do tráfico? Eu posso falar isso aqui na Bola de Neve. Eu perguntei assim: Priscila, me diga aí, aonde é que a bola tem igrejas mais longe? E ela disse: na Índia, um dos lugares de maior perseguição. Eu não sei se tem bola na China. Não precisamos nem dizer aonde. Mas sabe por que a igreja entra onde o sistema não entra, o governo não entra? Porque todo mundo tem um protocolo que precisa respeitar. Quem é eterno? Quando Pedro concebe a ideia de eternidade e dizem para ele: faz o teu último pedido. Você não consegue imaginar que quem negou 3 vezes não vai pedir arrego agora. Qual é teu último pedido? Não faz isso, pelo amor de Deus. É o que você pensa. Só que ele até diz: não faz isso, pelo amor de Deus. O que? Morrer de cruz? Não. Igual o meu Senhor? Não. Seu covarde? Não, eu não mereço, não. Tu é covarde? Não. Faz assim, ó, me prega. Mas depois que me pregar, vira de cabeça para baixo. Não, você está entendendo a concepção de eternidade? Você tira da mão de quem pode matar o poder de se alegrar com a sua morte. Olha aqui, Jesus no madeiro. Olha a concepção de eternidade. Quem aqui acredita na ressurreição de verdade não tem tanto medo assim da morte. Agora a morte é o último estágio do medo, porque todo ser humano racional há de ter medo da morte. Isso é óbvio, é bíblico. O que eu estou falando é: a morte é o último estágio. A gente está perturbado por causa de dívida, por causa de problema com A, B e C, falação do ciclano e do fulano. A nossa ideia de eternidade está tão distante que agora até o que afeta qualquer borra-botas afeta a gente também. Aí parece que eu vejo Jesus dizendo: que diferença vós tendes dos que perecem? Aí eu vejo o autor da carta aos Hebreus dizendo: sabe o quê? Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas dos que creem. Quando Arã aparecer no teu caminho, irmão, passa de peito erguido, cabeça erguida, pisando, andando por cima. Abraão não trocou só o que era seu para ter o que era de Deus. Ele abriu mão do que era temporário para abraçar o que era. Quando Deus diz: tira a mão do que é seu, ou solta isso, desculpa, mas eu vou falar. Deus está dizendo: sabe por que você acha que teu filho vai morrer todo dia? Porque você colocou teu filho no lugar que era meu. O que pode acontecer com ele a qualquer momento tira a tua paz toda hora. Você sabe por quê? Nenhum amor, nenhuma vida e nenhuma pessoa pode garantir o amor que você dá. Só o eterno pode fazer isso. Então é uma questão de sobrevivência e de inteligência, não deixar ninguém ocupar o lugar que só Deus dá conta. Só Deus dá conta de dar essa paz que você quer ter. Ouça-me, só Deus dá conta de saciar o amor que você quer ter. Então não coloque teu marido lá, não coloque teu filho lá. Com todo carinho eu chamo meu marido de vida, mas de verdade minha vida não está nele, minha vida está em Cristo. Com todo carinho, é um termo que a gente tem lá em casa: vida, vida, vida. De vez em quando ele olha para mim e ele diz assim: eu te amo mais que tudo. Se ele fala isso eu não reajo, porque eu fico chateada. Aí ele diz assim: eu te amo mais que tudo abaixo do meu Senhor Deus. Aí eu fico feliz, porque eu digo: o amor que você tem por mim não pode ferir o lugar que Deus está. Tudo abaixo dele, porque só ele dá conta de sustentar isso. Quando Abraão entra em Canaã,
abre mão do que é dele, Deus lhe dá o que é eterno. A oração que eu quero fazer aqui nessa noite é por todos aqueles que já servem ao Senhor. Você vai pedir: torna a dar-me a alegria da salvação. Mas antes dessa oração, torna a dar-me concepção de eternidade. Tem gente aqui que tem dito para Deus: Senhor, não volta antes de eu casar, não. Você perdeu a concepção de eternidade. Você está abrindo mão do que é 1000 vezes melhor do que casamento, porque você baixou demais seu nível cristão. Hoje casar é mais importante para você. Não, eu não posso morrer virgem, não. Nunca sexo vai ser melhor do que eterno. Só que você baixou teu nível tanto, que você não quer que Jesus volte antes de você perder a virgindade. E tem que ter alguém para falar isso para você. E hoje aprove a Deus que fosse eu. Estou te falando em amor. Quando eu terminar de construir a casa tal. Por isso que essa casa tem feito teu cabelo cair, tua gastrite nervosa atacar. Todo o teu fôlego é para terminar essa casa. E o Senhor dizendo: e eu tenho casa aqui prontinha. E vou dizer mais, hein? Ele está dizendo: se eu continuar te vendo muito perturbado com essa casa, eu vou te chamar para morar na que eu tenho pronta já aqui mais rápido do que tu imagina. Mas por quê? Perdeu concepção de eternidade. Não tem mais mente de eternidade. Alguém fala de fogo, você pula, você celebra. Alguém fala de céu, você perdeu concepção de eternidade. Está tão anestesiado que não sente. Vamos apresentar isso diante de Deus agora? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, tem me faltado coragem para renunciar aquilo que é terreno. Porque é verdade, fala para Ele a verdade, porque justificativa não move a mão de Deus, gente, mas confissão muda o quadro. Confessa. Deus, isso aí que a irmã falou, eu me identifiquei. Se você se identificou, diga para Ele: Senhor, isso aí que ela falou é verdade. Eu tenho andado ameaçado, ameaçada, achando que desgraça vai acontecer o tempo todo, porque eu estou apegada demais ao que é terreno. Isso tem tirado a minha paz, meu sossego, e mais do que tudo, a minha comunhão contigo. Eu já não sou mais, Senhor, aquela pessoa, sabe, que podia estar com o bolso vazio, mas o meu coração se mantinha cheio. Eu chegava no culto, eu derramava lágrimas gordas na tua presença. Tanto que eu te senti, o Senhor era a minha vida. Quando eu não tinha nada, o Senhor era tudo para mim. Aí agora que o Senhor me deu alguma coisa, de vez em quando eu te esqueço. Mas cumpre na minha vida hoje o mesmo despertamento que tu deu a Moisés e ao povo em Deuteronômio capítulo 8. Quando o Senhor disse: quando eu fartar vocês e cumprir o que eu falei, e introduzir vocês na terra que jurei aos seus pais que lhe daria, e vocês se alimentarem, e vocês se saciarem, guardem de não esquecer da mão do Senhor vosso Deus, que vos tirou da casa da servidão. Que a nossa alegria não seja o carro, que a nossa alegria não seja a grife, que a nossa alegria não sejam as marcas, que a nossa alegria não sejam as casas suntuosas, o status, o prestígio terreno, o reconhecimento humano. Tudo isso é muito bom, tudo isso Deus faz, essas bênçãos Deus também dá, mas Deus é bem da verdade que não tem tido muita diferença entre mim e os que perecem, porque eu tenho perecido com aqueles que perecem, as mesmas doenças, os mesmos males. E não é porque no mundo tereis aflições, mas é porque eu também deixei perecer a minha concepção de eternidade. Eu já não te espero como eu te esperava, eu já não te aguardo como eu te aguardava, eu já não tenho mais o desejo de dizer Maranata. Ao invés de dizer vem, eu tenho dito: espera eu me casar, espera eu enriquecer, espera eu prosperar, espera eu ser mãe, espera eu ser isso, aquilo, mas há poder no teu nome. O teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo está entre nós aqui nesta noite. Por isso eu te peço: salva almas, mas alegra também as almas que o Senhor já salvou. Ensina cada um aqui que já te serve, cada um aqui que já te reconheceu como único e suficiente Salvador, a procurar a alegria da salvação
salvação que pereceu ao longo dos dias, ao longo dos anos. Já se passaram muitas estações e muitos aqui estão fingindo que não perderam, mas a verdade é que nós hoje estamos aqui para reconhecer que precisamos te clamar. Abre a nossa concepção de eternidade, porque como disse Paulo, o homem que espera dessa terra é o mais miserável de todos os homens. Nos levanta como levantou a igreja primitiva, homens que não têm medo de enfrentar aquilo que se opõe à tua palavra, homens que não têm medo de pregar a verdade, mulheres que não têm medo de se submeter à boa obra, corajosos, valorosos, gente que não espera apenas reconhecimento aqui, gente que fica alegre porque sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Aonde houver um crente aqui cujo nome está escrito no livro da vida, a tua palavra diz: ao que vencer, ao que vencer, ele reinará comigo. Oh Deus, nos dá concepção de eternidade, nos concede nesta noite a alegria, 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 alegria. Renova, batiza, levanta, liberta de dentro para fora, concede alegria.